Ainda sobre a fibra muscular, na imagem a gente consegue ver aqui uma fibra muscular, e aí cobrindo essa fibra muscular eu tenho o sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular, tá? Se eu abro essa membrana plasmática, que é o sarcolema, no interior da fibra muscular, eu tenho o sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular, e nesse citoplasma, nesse sarcoplasma, eu tenho as miofibrilas, que no caso são essas estruturas que eu estou margeando aqui na figura. Essas miofibrilas, o que vem a ser a miofibrila? A miofibrila ela vai ser uma organização dos filamentos de actina, miosina e outras proteínas dentro da fibra muscular. Então, as miofibrilas são os filamentos de actina e miosina com outras proteínas que elas estão organizadas, né? E essa organização desses filamentos de actina e miosina e essas outras proteínas a gente chama de sarcômero. Então, nessa imagem aqui embaixo, eu tenho uma miofibrila, certo? E essa miofibrila vocês conseguem ver estriações, né? E essas estriações nada mais é que a organização dos filamentos de actina e miosina, que essa organização a gente chama de sarcômero. Nessa miofibrila que eu circulei, a gente consegue ver dois sarcômeros. Então, esse aqui é um sarcômero, ok? E esse aqui é outro sarcômero. Então, os sarcômeros estão em série dentro da miofibrila. Nessa imagem aqui embaixo, eu tenho uma ampliação do sarcômero. E aí a gente consegue ver em azul os filamentos de miosina e em vermelho os filamentos de actina. Os filamentos de miosina a gente chama de filamento grosso e os filamentos de actina de filamento fino. Aqui, novamente, aqui embaixo, a gente consegue ver um pouco mais ampliado o filamento grosso de miosina e aqui a gente consegue ver uma ampliação melhor dos filamentos de actina, que são os filamentos finos. Nessa imagem a gente consegue ver o sarcômero em uma ampliação maior, né, do que a figura anterior. O sarcômero é a unidade funcional do músculo. O músculo só contrai devido ao sarcômero, né? Então a contração muscular só é possível devido ao sarcômero. E lembrando novamente o que é o sarcômero. São os filamentos de actina e miosina com outras proteínas que se organizam dentro da miofibrila. Então eu tenho aqui a miofibrila, né? E dentro dessa miofibrila, os filamentos de actina e miosina se organizam formando o que a gente chama de sarcômero. E aqui a gente consegue ver novamente, né, uma ampliação esse sarcômero. Então, só relembrando novamente na figura. Aqui em azul eu tenho o filamento grosso, que no caso é formado pelos filamentos de miosina, né? E tenho aqui em vermelho o filamento fino, que no caso os filamentos finos são formados pelos filamentos de actina. Então, só recapitulando, o que vem a ser o sarcômero? O sarcômero é a unidade funcional do músculo. É a unidade que permite a contração muscular. E aí, esse sarcômero é formado por quem? Esse sarcômero ele é formado pela organização dos filamentos de actina e miosina, né, e de outras proteínas na região da miofibrila. E essa miofibrila fica onde? Fica na fibra muscular, como a gente já viu nas imagens anteriores. Ok? Vamos entender agora essa próxima imagem. Nessa próxima imagem, a gente consegue ver novamente um esquema da fibra muscular, né? Onde a gente consegue ver aqui o envoltório da fibra muscular, que a gente já viu que é chamado de sarcolema, né? Esse sarcolema ele não é contínuo, né? Ele tem invaginações para dentro da fibra muscular. E essas invaginações para dentro da fibra muscular, a gente vai chamar de túbulos T. Então, o que é o túbulo T? São invaginações do sarcolema, ou seja, da membrana plasmática da fibra muscular, para dentro da fibra muscular, né? Essas invaginações, a gente vai ver a importância dessas estruturas
né, que tem importância em relação na propagação do potencial de ação na fibra muscular. Tá? Já aqui no interior da fibra muscular, né, aqui em azul, isso aqui em azul é uma das estruturas fundamentais para que ocorra a contração. Isso aqui é chamado de retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático vai ser o local onde é armazenado o cálcio necessário para a contração, ou seja, a contração muscular só ocorre se tiver cálcio. E de onde é que vem esse cálcio para a contração muscular? Do retículo sarcoplasmático, que aqui a gente está vendo em azul, certo? E onde é que está esse retículo sarcoplasmático? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui posteriormente a essa estrutura em azul, vocês conseguem ver o sarcômero, né? Então aqui a gente tem os filamentos de miosina, né? E aqui os filamentos de actina, ou seja, o retículo sarcoplasmático ele envolve o sarcômero, ok? Ele envolve o sarcômero por quê? Porque durante a contração, o cálcio que é armazenado no retículo, ele tem que ir em direção ao sarcômero, certo? Então, esse retículo ele tem que ficar próximo ao sarcômero, para permitir que esse cálcio se ligue a uma proteína que já a gente vai falar sobre ela, no sarcômero, e proporcione o movimento de contração muscular, ok? E aí, esse retículo sarcoplasmático, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, eles ficam margeando os túbulos T. Né? Então, eu tenho aqui um túbulo T, e de um lado e do outro do túbulo T, eu tenho o retículo sarcoplasmático. Mais especificamente, essa região do retículo sarcoplasmático é chamada de cisterna terminal. O que é uma cisterna? Cisterna é um depósito. Então, nesse caso aqui, a cisterna terminal do retículo sarcoplasmático é a cisterna onde é armazenado o cálcio. Então, eu tenho uma cisterna terminal de um lado, uma cisterna terminal do outro lado, e entre elas eu tenho um túbulo T. Essa estrutura que é formada por duas cisternas e um túbulo T, eu chamo de tríade, que é uma das regiões principais para que ocorra a contração muscular, para que ocorra a propagação do impulso, a liberação do cálcio e gere a contração muscular. Então, só recapitulando, então eu tenho envolvendo o sarcômero, eu tenho o retículo sarcoplasmático, e esse retículo sarcoplasmático ele tem o cálcio necessário para a contração. E para ocorrer a liberação desse cálcio, o retículo sarcoplasmático ele tem que estar próximo ao túbulo T, porque é esse túbulo T que vai proporcionar o potencial elétrico necessário para que ocorra a liberação do cálcio, dos canais de cálcio, que são voltagem dependentes, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos slides que se seguem. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o filamento fino, né, que está presente no sarcômero. Esse filamento fino ele é formado por três proteínas: a actina, certo? A tropomiosina e a troponina. Quem é o quem aqui nessa imagem? Nessa imagem, as bolinhas aqui laranja, tá? São as proteínas, representam a proteína actina, certo? Então, isso aqui é a actina. Essa actina, qual vai ser a função da actina? A actina vai ter a função de se ligar à miosina durante o processo de contração muscular. Então, a contração muscular ela se dá quando ocorre a ligação da actina com a miosina. Só que essa ligação da actina com a miosina, ela depende das proteínas reguladoras, que são quais? Tropomiosina e troponina. Então, a troponina, que na figura é representada nessas bolinhas amarelas, ela tem a função de quê durante o processo contrático? Como é que ela regula o processo contrático? Essa troponina ela tem afinidade ao cálcio, especificamente a troponina C. Quando ocorre a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático que a gente viu no slide anterior, esse cálcio se liga à troponina. Essa troponina ela está conectada a outra proteína que é a tropomiosina.
E ao se ligar o cálcio à troponina, ela desloca a tropomiosina. Desloca de onde? Desloca do local de ligação da quitina com a miosina, ou seja, a função da tropomiosina é bloquear a ligação da quitina com a miosina, ou seja, do repouso, no relaxamento muscular, o local de ligação da quitina com a miosina está fechado. Quem é que fecha esse local de ligação? A tropomiosina. Ah, mas como é que eu desloco, abro esse local de ligação? Eu tenho que ter o cálcio. O cálcio para quê? Para se ligar à troponina. Esse cálcio, ao se ligar à troponina, ele vai fazer uma alteração estrutural na tropomiosina, que permite desbloquear o local de ligação da quitina com a miosina e, finalmente, a miosina vai poder se ligar à quitina e gerar o processo de contração muscular, ok? Já que a gente falou do filamento fino, agora a gente vai falar do filamento grosso, que é formado por quem? Pela miosina. Então, no filamento grosso, a gente tem vários filamentos de miosina, como a gente vê aqui na imagem. E uma das porções principais da miosina é a cabeça da miosina, que a gente vê aqui. Ela parece um taco de golfe, né? E a cabeça dela é importante por quê? Porque é a cabeça que vai se conectar com a actina para gerar a contração muscular. Então, a porção da miosina que se liga à actina para gerar a contração é a cabeça da miosina. Só que essa cabeça da miosina ela só pode se ligar à actina se ela quebrar uma molécula de ATP. E essa quebra é possível porque na cabeça da miosina a gente tem uma enzima específica para isso. Essa enzima específica é chamada de ATPase. Então, a cabeça da miosina que se liga à actina vai ligar só depois de quebrar uma molécula de ATP. E essa quebra é permitida pela ação de uma enzima chamada de ATPase. Então, a porção mais importante dessa miosina é a cabeça da miosina, que aí permite a ligação com a quitina para gerar o processo contrátil.